Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras, sem mais enrolação. Vamos às notícias. A notícia que sacudiu o futebol brasileiro e europeu nos últimos dias tem um enredo digno de filme. Florentino Pérez, o poderoso presidente do Real Madrid, teria feito uma proposta milionária para adquirir o Palmeiras. A informação, ainda cercada de mistério, acendeu debates intensos entre torcedores, dirigentes e especialistas do mercado da bola. Afinal, um dos clubes mais vitoriosos do Brasil pode realmente trocar de mãos e se tornar parte de um império estrangeiro. Os rumores começaram a ganhar força nos bastidores do futebol espanhol, onde se comenta que Florentino deseja expandir sua influência para além da Europa. Inspirado no modelo de grupos como City Football Group e Red Bull, o presidente merengue estaria interessado em transformar o Palmeiras em uma espécie de filial do Real Madrid na América do Sul. O clube alviverde, com sua estrutura consolidada, base forte e histórico recente de conquistas, seria a peça perfeita para esse plano ambicioso. Segundo fontes próximas à diretoria palestrina, a proposta inicial ultrapassaria a casa dos 3 bilhões, um valor sem precedentes no futebol brasileiro. Se concretizada, a negociação tornaria o Palmeiras a equipe mais valiosa do país, superando de longe qualquer outra movimentação financeira no cenário nacional. O projeto incluiria investimentos pesados na modernização do Allianz Parque, fortalecimento da base e um intercâmbio direto de jogadores com o Real Madrid. Os torcedores, claro, estão divididos. De um lado, há quem veja a proposta como uma oportunidade única de levar o Palmeiras a um novo patamar, garantindo investimentos contínuos e abrindo portas para um fluxo de talentos entre Brasil e Europa. De outro, há o medo de perder a identidade do clube, transformando-o em uma mera extensão de um gigante europeu, sem a autonomia e paixão que sempre definiram sua história. A presidente Leila Pereira, que sempre defendeu a sustentabilidade financeira do clube, ainda não se pronunciou oficialmente, mas fontes internas indicam que ela vê a proposta com cautela. Leila sabe que o Palmeiras é um dos poucos clubes do Brasil que não enfrenta crises financeiras graves, e abrir mão do controle pode significar perder a liberdade de decisão em nome de um projeto incerto. Especialistas do mercado esportivo analisam que a entrada de um gigante europeu no futebol brasileiro pode inaugurar uma nova era. Até hoje, nenhum clube nacional foi adquirido por um grande clube da Europa, o que torna essa possibilidade um divisor de águas. Além disso, a legislação brasileira ainda não está totalmente adaptada para esse tipo de transação, o que pode gerar uma batalha jurídica nos bastidores. Entre os jogadores, o clima também é de apreensão. Alguns enxergam a oportunidade de ter mais visibilidade internacional e até facilitar uma futura transferência para o futebol europeu. Outros, porém, temem que a essência do Palmeiras, com sua torcida apaixonada e suas raízes sul-americanas, seja diluída nesse projeto globalista. Nos corredores da CBF, a possível venda já começa a gerar preocupações. A entidade teme que, caso Florentino Pérez tenha controle sobre o Palmeiras, haja conflitos de interesses na participação do clube em competições nacionais e internacionais. Seria justo, por exemplo, um Palmeiras vinculado ao Real Madrid disputar o Mundial de Clubes contra o próprio time espanhol? As organizadas também estão se mobilizando. Setores mais tradicionais da torcida prometem resistência caso a negociação avance. Para muitos palestrinos, o Palmeiras é mais do que um clube, é uma instituição que representa tradição, raça e identidade própria. A ideia de se tornar um satélite de um gigante europeu não agrada a todos. A imprensa espanhola já trata o assunto como uma possibilidade real. Segundo veículos como Marca e AS, Florentino Pérez enxerga o futebol sul-americano como o último grande mercado a ser explorado. O presidente do Real Madrid, conhecido por sua visão estratégica e negócios ousados, quer deixar um legado que ultrapasse as fronteiras da Europa. Nos bastidores políticos do futebol brasileiro, a proposta também gera desconforto. Clubes rivais observam a movimentação com preocupação, pois um Palmeiras vinculado ao Real Madrid poderia desequilibrar ainda mais a disputa pelo topo do futebol nacional.
Além disso, abre precedentes para outras possíveis aquisições de clubes brasileiros por gigantes europeus. Se a negociação avançar, será necessário um modelo de adaptação do Palmeiras ao sistema de SAF, Sociedade Anônima do Futebol, que já vem sendo adotado por clubes como Cruzeiro, Vasco e Botafogo. No entanto, nenhum desses casos envolveu um clube estrangeiro como controlador, o que adiciona um nível extra de complexidade à situação. A torcida segue em suspense. A proposta bilionária pode representar uma revolução no futebol brasileiro, mas também levanta questões sobre a preservação da identidade dos clubes nacionais. A pergunta que ecoa entre palestrinos e amantes do futebol é simples: vale a pena vender a alma em troca de um futuro promissor? Florentino Pérez, um dos dirigentes mais influentes da história do futebol, sabe que está mexendo em um vespeiro? A proposta ainda está no campo das negociações, mas se houver um avanço real, o Palmeiras pode se tornar o primeiro clube brasileiro a entrar oficialmente no radar dos grandes investidores europeus. O futuro do Verdão está em jogo. A decisão pode redefinir não apenas a história do clube, mas o próprio rumo do futebol brasileiro. Olá, torcedor Alviverde! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! O impacto de uma possível compra do Palmeiras por Florentino Pérez vai além das arquibancadas e dos gramados. O futebol brasileiro, historicamente marcado por sua independência e rivalidade interna, nunca passou por uma transformação dessa magnitude. A entrada de um gigante europeu como o Real Madrid no controle de um clube nacional poderia mudar completamente as dinâmicas financeiras, esportivas e até culturais do esporte no país. A relação entre Brasil e Espanha no futebol sempre foi intensa, com inúmeros jogadores brasileiros brilhando em La Liga ao longo das décadas. No entanto, essa conexão nunca se traduziu em uma aquisição direta de um clube brasileiro por uma potência europeia. O Palmeiras, caso aceite a proposta, pode se tornar um pioneiro e abrir caminho para que outros times do país entrem na mira de investidores estrangeiros. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, e a FIFA teriam que analisar de perto os aspectos regulatórios desse negócio. Atualmente, existem regras rígidas que impedem conflitos de interesse entre clubes pertencentes a um mesmo grupo, especialmente em competições internacionais. Caso a compra se concretize, seria necessário um estudo detalhado para garantir que o Palmeiras e o Real Madrid não interfiram um no caminho do outro. A torcida palmeirense também pode ser um fator decisivo nessa negociação, diferente de clubes que enfrentam dificuldades financeiras e veem a venda como única solução. O Palmeiras vive um momento de estabilidade e crescimento. O receio de perder a autonomia pode gerar uma pressão popular que leve a diretoria a reconsiderar qualquer oferta, por mais tentadora que seja. Outro ponto de debate é o modelo esportivo que seria adotado. Atualmente, o Real Madrid se destaca por seu investimento pesado em estrelas mundiais, enquanto o Palmeiras tem uma filosofia de valorização da base e equilíbrio financeiro. Será que um eventual controle espanhol mudaria essa estratégia? O clube brasileiro se tornaria uma espécie de fábrica de talentos para abastecer o time principal do Real Madrid. No cenário político interno, uma venda para investidores estrangeiros poderia ser vista como um movimento de ruptura dentro do Palmeiras. Dirigentes, conselheiros e figuras históricas do clube teriam que se posicionar, e disputas internas poderiam surgir. O próprio estatuto do clube pode precisar de modificações para permitir esse tipo de transação, o que demandaria tempo e aprovação dos associados. A influência de Florentino Pérez no futebol mundial é inegável, mas no Brasil ele enfrentaria desafios únicos. A cultura futebolística brasileira, altamente passional e enraizada nas tradições dos clubes, pode não reagir bem a uma mudança tão drástica. Mesmo que a proposta traga benefícios financeiros, há uma resistência natural entre os torcedores à ideia de europeização do futebol nacional. Grandes marcas e patrocinadores também observam a situação de perto. Empresas que investem no Palmeiras podem se beneficiar da visibilidade global que uma aliança com o Real Madrid proporcionaria. Por outro lado, patrocinadores locais poderiam perder espaço em um projeto mais voltado ao mercado internacional. O impacto comercial dessa possível aquisição ainda é incerto, mas promete ser significativo.
Caso o Palmeiras rejeite a oferta, o futebol brasileiro continuará sendo um dos poucos grandes mercados que ainda resistem à entrada de grupos estrangeiros. No entanto, essa decisão não significa que outras equipes não possam seguir um caminho diferente. O interesse de Florentino Pérez pode despertar a atenção de outros investidores internacionais, criando um efeito dominó no país. A novela envolvendo o futuro do Palmeiras ainda está longe de um desfecho. Enquanto torcedores debatem, dirigentes analisam e o mercado observa atentamente, uma coisa é certa: independentemente do resultado, essa proposta já entrou para a história como um dos momentos mais marcantes do futebol brasileiro. Se será lembrada como o início de uma nova era ou como um episódio de especulação sem consequências, só o tempo dirá. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.